Quando o assunto é emagrecimento, existem diversos mitos e um deles, com certeza, é que precisamos cortar carboidratos para poder emagrecer. Ou você já fez isso, ou algum amigo seu já fez. Mas por que é comum esta prática? Para que eu possa te explicar o porquê, primeiramente preciso te esclarecer algo. Não confunda perda de peso com emagrecimento. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista. Mais um experto Dicas Curtas. Algo muito comum é medirmos nosso emagrecimento através do peso perdido e apontado pela balança. E por isso somos induzidos a acreditar que se o peso caiu 5 quilos, então emagrecemos 5 quilos. Porém, isso não é necessariamente verdade. Nosso organismo é composto por massa gorda e massa magra, e massa magra não é sinônimo de massa muscular. A massa magra é composta por músculos, ossos, órgãos e líquidos corporais. Deixando de fora a gordura, a massa magra corresponde aos demais elementos que compõem o corpo humano. Por que estou te explicando sobre composição do corpo humano? Para poder explicar por que a perda de peso nem sempre é sinônimo de perda de gordura. Agora que eu já expliquei sobre a composição do corpo humano, preciso te explicar sobre como o nosso corpo armazena os carboidratos. Quando consumimos os carboidratos, após digeridos e absorvidos, são armazenados no fígado e nos músculos em formato de glicogênio. E quando o glicogênio entra no músculo, cada grama vem acompanhado de 3 gramas de água. Está começando a entender por que cortar carboidratos faz o peso cair rapidamente e gera uma sensação de falso emagrecimento? Quando realizamos exercícios programados ou o simples fato de caminhar até o trabalho ou atividades do dia a dia são realizadas utilizando o glicogênio. O glicogênio muscular, oriundo dos carboidratos, é o nosso combustível. Mas lembra que cada grama de glicogênio armazena 3 gramas de água? Pois então, quando cortamos os carboidratos da dieta, usamos aqueles armazenados no músculo, os quais não são repostos. Desse modo, os músculos começam a perder água. E isso explica por que cortar carboidratos gera perda de peso rápido, através da desidratação do tecido muscular, e não devido a uma real perda de gordura. Outro aspecto, quando consumimos carboidratos, nosso pâncreas libera insulina, e este hormônio pode gerar retenção de sódio, e retendo sódio aumenta a retenção hídrica. Então, assim, o corte de carboidratos também gera uma diminuição da retenção hídrica, o que impacta também na perda de peso e na falsa sensação de emagrecimento. Percebe a ilusão da perda de peso rápido? Se cortar carboidratos ao longo de uma semana e no final de semana vai a uma festa de casamento e come macarrão, arroz, bolos, docinhos e outras fontes de carboidrato, o que ocorre no dia seguinte? Reganho rápido de peso, o que nos levaria a acreditar que engordamos alguns quilos de um dia para o outro, sendo que na verdade o que houve foi reganho de glicogênio e água. A frustração que muita gente sofre ao tentar emagrecer está nas oscilações do peso devido às restrições de carboidratos. Mas assim, cortar carboidratos não gera somente uma falsa sensação de emagrecimento devido à manipulação de água e glicogênio, mas gera outros problemas. Um dos problemas está associado ao corte de carboidratos e à serotonina. Já ouviu falar sobre serotonina? Pois então, a serotonina é um neurotransmissor que desempenha um papel importante no sistema nervoso central, com diversas funções, como a liberação de alguns hormônios, regulação do sono, temperatura corporal, apetite, humor, atividade motora e funções cognitivas. Cortar carboidratos gera alterações na produção da serotonina, a qual 95% é produzida no intestino e dependente de um aminoácido chamado triptofano e dos carboidratos.
Quando você ou outra pessoa próxima cortou carboidratos, notou que há um aumento de irritabilidade, desordens do humor, até mesmo dificuldades de concentração e raciocínio? Pois então, isso ocorre devido a baixos níveis de serotonina gerado pelo corte de carboidratos. Mas os problemas não param por aí. Sabemos que a glicose é a fonte de combustível das nossas células e que o principal fornecedor de glicose é o carboidrato. Percebe o problema? Se cortarmos carboidratos, como o corpo sobrevive se não tem mais o principal fornecedor de glicose? Ele gera glicose através de um processo chamado gliconeogênese, ou seja, ele quebra o tecido muscular em aminoácidos para assim gerar glicose através do fígado. Resumindo, quem corta carboidratos perde mais massa muscular, ou seja, péssima opção. Não é à toa que muita gente reclama de que ficam mais flácidas utilizando dietas com zero carboidrato. Para continuar explicando por que não devemos cortar carboidratos, preciso explicar de modo bem simples o que é o emagrecimento na bioquímica. De forma simplificada, o emagrecimento chamamos de oxidação lipídica, o qual é dividido em mobilização e transporte dos ácidos graxos, beta-oxidação e formação de acetil-CoA para então ser metabolizado no ciclo de Krebs. Poxa, Lois, agora complicou. Então, o ciclo de Krebs é uma série de reações químicas que ocorrem na vida da célula. Esse ciclo inicia-se com a condensação de acetil-CoA e oxalacetato. E a formação de oxalacetato depende de quem? Sim, depende dos carboidratos. Após a glicólise, com a formação de piruvato, há a formação de oxalacetato através da enzima piruvato carboxilase. Quando há restrição de carboidratos, ocorre um decréscimo na quantidade de glicogênio, gerando uma queda na produção de piruvato. O emagrecimento, a oxidação dos ácidos graxos no ciclo de Krebs, depende da acessibilidade adequada do oxalacetato para condensar-se com o acetil-CoA. Uma queda na quantidade de carboidratos incitará uma diminuição consequente na produção de oxalacetato, que resultará em diminuição oxidativa dos ácidos graxos. Resumindo toda essa história de ciclo de Krebs, sem carboidratos, não há oxalacetato suficiente e assim terá diminuição na queima de gordura, ou seja, na oxidação dos ácidos graxos. Voltando ao assunto do glicogênio, outro problema é a queda da performance esportiva. Quando se quer emagrecer, muita gente corta carboidratos e realiza exercícios para aumentar o gasto calórico, porém reclamam de cansaço e diminuição da performance. Percebe outro problema no corte de carboidratos? Outros problemas gerados pelo corte de carboidratos também está associado a aspectos sociais e comportamentais. Socialmente, o hábito de encontros serem acompanhados de comida é muito comum, e normalmente essas comidas são à base de carboidratos. Cortar carboidratos gera também complicações quanto a questões sociais. Pensa que é desagradável no seu aniversário você ter que se abster de comer bolo, pois está cortando carboidratos. Ou chegar na casa da sua sogra e negar a macarronada de domingo. Situação bem desagradável. Aliás, para emagrecer não precisamos cortar carboidratos e podemos eventualmente desfrutar de eventos sociais sem se abster de alimentos à base de carboidratos, contanto que ao longo da semana se mantenha em déficit calórico. Em relação ao comportamento, normalmente o corte de carboidratos gera episódios de compulsão alimentar e efeito sanfona. Certeza que você vivenciou ou conhece alguém que já passou por isso. Recapitulando, o corte de carboidratos gera 1. Perda de peso baseada em diminuição dos conteúdos de água e glicogênio intramusculares. 2. Desregulação de produção de serotonina. 3. Perda de massa muscular. 4. Diminuição da oxidação de ácidos graxos. 5. Perda da performance esportiva. 6. Desordens comportamentais. E 7. Problemas sociais. Diante disso tudo, posso concluir que esse episódio é uma boa notícia para você, pois é possível emagrecer sem cortar carboidratos, basta manter-se em déficit calórico. No entanto, ao invés de sair cortando calorias, o que pode gerar problemas por cortes energéticos severos, faça o correto, procure um bom nutricionista. Desse modo, terá um déficit moderado e uma dieta ajustada à sua realidade e sem o corte do pãozinho do café da manhã. Espero que tenha gostado do episódio de hoje.
Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com experts de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana. Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.